Graça e paz a todos, mulheres. Quero agradecer mais uma oportunidade de estar servindo ao Senhor, falando da palavra dele. Que o Senhor possa falar com você também, assim como ele falou comigo, através desse versículo, que já é muito conhecido, mas muitas vezes a gente se esquece disso, pois é algo que a gente sente e não consegue controlar muitas vezes. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração e queria compartilhar com vocês. Eu vou falar em Filipenses 4:6, que fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém, irmãs? O Senhor, Ele nos fala pra gente não andar ansiosos, mas a maior parte do tempo nós somos ansiosos. Até mesmo no último Pérolas, a gente falou um pouco sobre isso, sobre ansiedade, e todos nós temos esses sintomas de ansiedade, de medo, e a ansiedade é um medo. Eu vi uma pregação que fala sobre de não saber o amanhã. Não saber o que vai acontecer amanhã nos causa ansiedade, nos causa preocupações que muitas vezes são desnecessárias, que muitas vezes nós não deveríamos dar tanta bola para isso, pois nós precisamos viver o presente e dar valor àquilo que nós estamos vivendo hoje. E muitas pessoas têm ansiedade não somente por questões financeiras, questões de saúde, mas, enfim, entre muitas coisas, familiares, relacionamentos, emprego, profissão, faculdade, enfim. Eu lembro que quando eu fui entregar meu TCC da faculdade, e eu fiquei uns 3 meses antes passando mal, com dor de barriga, meu cabelo caía. Eu tive vários aspectos de ansiedade e que provavelmente vinculou ao TCC, porque depois que o TCC passou, tudo aquilo foi embora. E eu fiquei tão nervosa com aquele dia, e quando aconteceu a apresentação, eu falei, nossa, foi só isso? Eu lembro que eu falei, nossa, eu fiquei tão nervosa tanto tempo e os professores nem eram tão rígidos, nem perguntaram quase nada. Enfim, é algo que nos causa uma preocupação desnecessária. E nessa pregação que eu vi, o pastor falava assim que tudo aquilo que você não tem controle não te deve gerar ansiedade e preocupação, porque se você não tem controle disso, o Senhor que está no controle, o Senhor que está ali pondo a mão em tudo. E então é tudo no tempo de Deus, realmente, né? No tempo de Deus Ele vai restaurar as coisas que você está pedindo a Ele, mas nós precisamos ter essa noção de que nós temos que centralizar todas as nossas preocupações, os nossos medos diante do Senhor, entregar tudo nos pés dele, não falar com pessoas que não vão agregar nada nisso, às vezes só vão piorar essa ansiedade. Então, é necessário que nós possamos se atentar ao que o Senhor está falando conosco, de que tudo tem o tempo dele. E é claro que eu também sou humana e eu tenho ansiedade, aliás, até demais. Mas hoje o Senhor me faz entender que quando eu tiver ansiedade, que eu não fique só pensando nessa causa, né? E que eu feche a porta do meu quarto e eu ore ao Senhor, e eu clame a Ele, e eu fale para Ele tudo aquilo que eu estou sentindo, todas as preocupações que estão ao meu redor, porque se a gente às vezes fica falando para um, falando para outro, dá mais ansiedade ainda. A gente
fica expressando algo que nos causa gatilhos, né? Então, se você tem ansiedade, se você sofre com isso, se você tem aquelas ansiedades que você precisa tomar remédio, peça ao Senhor, clame a Ele sempre que você tiver uma crise, porque eu já vi pessoas deixando de tomar remédio quando se voltaram ao Senhor novamente, sabe? Pessoas que estavam extremamente dependentes dessa ansiedade, porque o inimigo ele quer nos tirar do trilho, e a ansiedade às vezes nos causa perda de apetite, nos causa falta de sono, e uma pessoa que não dorme, ela não tá bem. O dia dela ela não consegue estar sorrindo. Como é que uma pessoa que não dorme vai ficar disposta para trabalhar, para tratar bem o marido, enfim? Nosso humor muda completamente. E nós precisamos entender que o Senhor está ali, Ele está vendo tudo, Ele está cuidando de tudo. E basta a gente pedir a Ele, clamar a Ele, né? Das nossas preocupações, porque Ele vai acalmar o nosso coração. E eu creio que esse remédio que te faz ficar mais calmo não vai ser mais necessário. O Senhor vai te curar, o Senhor vai trazer tranquilidade, mansidão e principalmente fé, porque a ansiedade é quando nós estamos tão olhando para o problema que a gente perde a nossa fé e a gente para de olhar para o Senhor e acha que aquilo é a gente que tem que resolver, quando às vezes não é a gente que vai resolver, é algo que vem realmente do céu, né? Que é algo que que o Senhor já declarou que Ele está ali controlando tudo. Amém? A ansiedade, ela nos transforma tanto que muitas pessoas, às vezes, no momento de ansiedade, elas acabam cometendo erros irreparáveis, né? Quando a gente não está vendo uma luz, a gente acaba cometendo erros, indo para lugares que o Senhor não nos mandou, né? Por exemplo, muitas pessoas acabam roubando por ver que não tem nada de alimento em casa, enfim. Mas o Senhor já nos disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque é tudo aquilo que você precisar de comer, de beber ou de se vestir, o Senhor te preparará. Quantas vezes, às vezes, você pode estar com a conta negativa, mas o Senhor não vai te deixar faltar o alimento. Sempre, eu sei que a nossa situação, às vezes, não é favorável falar isso, mas existem pessoas que a gente vê que têm condições muito ruins, e a gente vê testemunhando, falando, eu orei ao Senhor, e Ele veio veio uma pessoa que nem me conhecia e me deu um dinheiro, veio uma pessoa que da minha igreja que nem fala comigo e trouxe uma compra cheia de coisas boas. Então o Senhor, Ele está ali nos amparando em todo momento, mas nós precisamos declarar a Ele. E a partir do momento que a gente quer agir com as nossas mãos, a ansiedade nos toma e nos faz tomar decisões erradas, que podem ser irreparáveis. Amém? Então que você possa entender que a ansiedade é um medo do amanhã, de coisas que a gente não pode controlar, mas que o Senhor pode. Então coloque tudo nas mãos dEle, entregue tudo a Ele, e o Senhor irá fazer da melhor forma. Claro que às vezes a gente não entende, não é às vezes como a gente pensa, mas o Senhor faz. Amém? Então eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço mais um dia por esse devocional, por o Senhor por eu estar sendo usada pelo Senhor, por essas irmãs estar ouvindo esses devocionais. Senhor, fala com elas, fala toda aquela que está com uma ansiedade, gritando em sua alma, né? Uma situação que talvez esteja deixando ela sem dormir, muitas vezes até sem apetite, Pai, em nome de Jesus.
Tire isso agora em nome de Jesus, Pai, por favor. Essa ansiedade não é do Senhor, não é dos céus. Essa ansiedade vem de coisas que a gente não tem controle, Pai. E mais tu, Senhor, tem controle de todas as coisas. O Senhor pode fazer todas as coisas. Apenas precisamos parar de falar para as pessoas erradas e falar com o Senhor, que é aquele que pode fazer. Muitas vezes a gente acha que alguém, uma pessoa terrena, vai resolver o nosso problema, mas não. Se nós direcionarmos tudo ao Senhor, o Senhor nos escutará e, se for necessário, agirá no tempo certo, no tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.